Meus amados, vim falar uma palavra hoje de vocês, falar um pouquinho sobre Esther, amém? Vou contar um pouquinho da história de Esther. Quem foi Esther? Esther foi uma rainha, amém? Foi uma mulher humilde, íntegra, sensível, amável, né? Uma mulher de coragem, sabedoria, de fé. E ela sempre foi humilde. E ela, mesmo sendo rainha, ela continuou sendo humilde. Amém? Vamos contar aqui um pouquinho, né? Da sua coragem. Quando ela foi apresentar seu rei, ela orou, ela jejuou 3 dias. Ela não foi se apresentar ao rei de qualquer maneira. Até então ela estava correndo risco de ser morta, amém? E ela foi clamar pelo teu povo, né? E Esther, ela deixa um legado de coragem, um legado de fé, de sabedoria e de humildade. E aí? Você tem alguma dessas características? Deixa essa pergunta para você refletir. Amém? A coragem que ela enfrentou o medo, né, da possibilidade da morte, quando ela foi se apresentar ao rei, né? E o que acontece? Ela foi sábia. Ela não foi na impulsividade. Ela não foi de qualquer jeito. Ela já tinha jejuado, orado 3 dias antes com o seu povo, né? Até ela se dirigir ao rei. E a humildade. Aleluia. Apesar de ser rainha, Esther, ela não se tornou arrogante. Esther manteve a humildade, reconhecendo a posição como serva de Deus e do seu povo. Amém? É o que eu te falo. Quem não sabe servir, não conheceu o Espírito Santo. Quem não sabe ser amável, não conheceu o Espírito Santo. Amém? Porque amor não é você falar que ama. Amor é você provar que você ama. Às vezes, em certa situação, vem a arrogância, vem a ignorância, vem o não posicionamento das pessoas, mas mesmo assim você continua amando. Mesmo assim você continua respeitando. Isto é amor. Porque quando você entende que o propósito de Deus está na sua vida e aquela pessoa está incluída, você ama. Você espera. Amém? Até Deus entrar e a situação mudar o cenário. Amém? Então, vou te contar aqui, vou contar um pouquinho das virtudes de Esther. Ela era obediente, tinha uma integridade, sensibilidade e amabilidade. E aí, você tem alguma dessa virtude? Ou você tem sido um homem tolo, ou você tem sido uma mulher tola? Amém? Porque a mulher sábia, ela tem que ser obediente. A mulher sábia, ela tem que ter uma integridade física e moral. Amém? Tem tido sensibilidade? Porque quem tem sensibilidade é quem tem contato com o Espírito Santo, quem tem a presença do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita, tem sensibilidade. Amém? E tem a amabilidade. E aí, você tem sido amável? Ou você tem sido aquela pessoa amarga, aquela pessoa que não demonstra o seu afeto, o seu respeito pelas pessoas? Amém? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Esther, ela orou. Esther, ela jejuou. Esther tinha coragem. Esther tinha uma fé inabalável. Esther era humilde. Esther era amável. Amém? Ela era sensível, porque ela era cheia do Espírito Santo. E aí, o que você tem sido? Você tem sido um homem tolo? Uma mulher tola? O que você tem sido? Amém? Pega essa palavra aí hoje, faz uma reflexão. Se o Espírito Santo, se ele atua na sua vida, você tem que ter essas características, meu irmão, minha irmã. Amém? E que você possa ser obediente à palavra, pois o processo, ele te leva ao trono. Esther, ela foi passando os processos, ela se preparou para se apresentar ao rei. E você tem que se preparado para apresentar ao rei? Porque isso tem que ter obediência, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter posicionamento, que é o posicionamento entra na coragem, tem que ter fé. Amém? E tem que ser amável, tem que ser humilde, não é de qualquer jeito que você se apresenta, não, meu irmão, minha irmã. Você tem que ter posicionamento. Você acha que nas orações de Esther não foi específica? Ela foi específica, sim, pedindo ao Senhor quando ela fosse apresentar ao rei. E eu quero te dizer essa tarde, o trono, a sua cadeira, o lugar à mesa, o trono está sentado todo-poderoso, o seu lugar à mesa, ele está com o seu nome. O seu lugar é seu lugar, não é lugar de mais ninguém. Amém?
E que você entenda que o Senhor ele te espera, que o Senhor está te esperando e que o seu propósito irá acontecer na sua vida. E que você possa entender, se você for amável, se você tiver fé, se você for sábia, se você for amável e humilde, o Senhor ele vai trabalhar na sua vida. E você vai sentar em lugares que você nunca imaginou, porque é o plano do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz aí do Senhor, que Deus possa estar falando ao seu coração com essa palavra e que tudo de bom venha acontecer na sua vida. E o que você mais sonha está próximo, cada dia mais de acontecer. Amém? Não importe se A e B não está acreditando. Às vezes você fala umas coisas, A e B não acredita. Entenda e confie no que Deus te falou. O que a outra pessoa está acreditando ou não, problema dela e Deus, amém? Mas entenda o seguinte, o lugar à mesa já está com o seu nome. Receba aí nessa tarde.